imunização e vacinação. Sobre isso que estamos conversando no programa Pense Saúde de hoje. E esse programa é uma parceria da Unimed BH com a TV Horizonte. Para você participar, basta ligar para 3209-0119 ou enviar e-mail para saude@tvhorizonte.com.br. Participam desse debate de hoje sobre vacinação e imunização o geriatra Dr. Estevão Alves Vale, a pediatra doutora Amarilis Batista Teixeira e o infectologista Dr. Marcelo Silva de Oliveira, todos médicos cooperados da Unimed BH. E as perguntas já começaram a chegar. Se a sua, vai ligando para a gente, 3209-0119 ou enviando e-mail para saude@tvhorizonte.com.br. E no primeiro bloco, a primeira pergunta que eu fiz para o doutor Marcelo sobre os tipos de vacina, né? Ele explicou que tem o vírus atenuado, o vírus inativo e uma outra que é recombinante. E aí você falou que para alguns casos existem restrições ou contraindicações para determinados tipos de vacinas e eu queria entender que casos são esses, doutor Marcelo. Naqueles pacientes que têm algum caso de imunossupressão grave, é bom ele avaliar um médico, né, que faz o acompanhamento dele dessa doença que leva a baixa imunidade, ele avaliar qual tipo de vacina que ele pode tomar, quais as vacinas que ele deve tomar, naqueles pacientes com imunossupressão grave. Por exemplo, pacientes... A gente tem pacientes, por exemplo, infectados pelo HIV, que a imunidade está muito baixa, algumas vacinas, né, a gente vai indicar quais vacinas esse paciente pode tomar, várias doenças. Doenças autoimunes, por exemplo. Algumas doenças autoimunes, tomando doses altas de medicamentos, imunossupressores, corticoides. Isso tem que ser feito uma avaliação de cada caso. Né? Várias doenças aí que podem levar a alterações, né, da imunidade e a gente é bom avaliar com o médico que faz o acompanhamento quais vacinas estariam indicadas para aqueles casos específicos. Né? Além isso então, em todas as pessoas que estão tomando determinados medicamentos, elas devem avaliar antes de tomar a vacina se aquele medicamento contraindica? Em criança, por exemplo, geralmente são doenças igual, por exemplo, síndrome nefrótica, que às vezes para controlar você usa períodos prolongados de corticoide em altas doses. Então, essa criança ela deve ser vacinada, mas num período de remissão. A gente espera controlar, diminuir a dose. Quando tiver sem corticoide, a gente vacina. Porque é muito importante, principalmente para essa criança, estar vacinada, mas ela não pode ser vacinada em uso do corticoide. E os idosos são pessoas que às vezes estão tomando vários medicamentos ao mesmo tempo. O cuidado deve ser redobrado, doutor Estevão? Vacina é um medicamento também, né? Então, ela tem efeitos colaterais, né? Eles são muito raros, mas eles acontecem também. Então, em algumas situações, né, dependendo da gravidade da doença, da fragilidade da pessoa idosa, às vezes a vacina ela não, né, pode trazer mais malefício do que benefício. Então, deve ser avaliada também caso a caso. Isso é importante a gente deixar. E uma coisa específica que às vezes a mãe fica na dúvida, porque a gente falou que o bebê ao nascer, a mãe já recebe as orientações, a caderneta. E quando o bebê é prematuro, doutora Marilis? Sim, é um caso muito especial que ele precisa das vacinas todas. A única contraindicação é a BCG enquanto ele não adquire 2 quilos. Mas ao atingir 2 quilos, ele deve ser vacinado. As outras vacinas todas têm indicação seguindo a idade cronológica. No caso especial, às vezes tem mãe que ela é portadora do vírus da hepatite. Então, ela é aquele HBsAg positivo. Quando a gente está diante de uma mãe que ela é portadora desse vírus, ao nascer o neném, não importa o tamanho dele, a idade gestacional do bebê, ele ganha nas primeiras 12 horas uma dose da vacina e essa dose não é computada depois no esquema, ele depois vai receber o esquema novamente. Então, uma proteção extra aqui. A BCG, então nós já falamos, acima de 2 anos, a hepatite B tem essa situação. No caso, acima de 2 quilos. Acima de 2 quilos. A criança também, aquela difteria, tétano, coqueluche, hemófilos e a vacina da polio, a gente prefere no prematurinho, às vezes, uma vacina
utilizando todos juntos para ter uma picada só, que existe na rede privada, e que a pertussis, da coqueluche, ela é acelular, então ela tem menos efeito colateral para prematuro e a gente evita as vacinas de vírus vivos dentro da unidade neonatal, para não disseminar. Então, só pode a polio inativada, que hoje já tem na rede pública. Não é? A polio inativada, ela é injetável? Porque a polio que todo mundo lembra é das gotinhas, né? Essa é com vírus... Inativado para os bebês, a primeira e a segunda dose, mesmo na rede pública, atualmente, é de vírus inativado. Aí é injetável? Injetável, Eu não sabia que tinha polio injetável. Tem. Então, essas vacinas todas devem ser tomadas. No caso do prematuro, ainda existe uma imunização que não é uma vacina, mas é um anticorpo policlonal para criança menor que 29 semanas. Então, o palivizumab é um anticorpo que protege contra o vírus respiratório sincicial. Isso é muito importante, que nós estamos em plena época de sazonalidade desse vírus, e ele causa em crianças maiores bronquiolite, e nas pequenininhas, às vezes que tem um irmão na escolinha, traz esse vírus para casa, e o bebê prematuro, que às vezes já tem doença respiratória, ele é reinternado grave por conta disso. Então, já existe também na Secretaria de Saúde, o Ministério libera esse remédio que é muito caro para esses casos especiais. Gestante pode tomar vacinas, doutor Marcelo? Sim. Gestantes podem tomar? Sim, algumas vacinas, né, são até indicadas na gestante. Um exemplo que a gente tem é hepatite, né, B, quando esses pacientes não são imunizados, as gestantes não são imunizadas, elas devem tomar a vacina da hepatite B. Mesmo algumas vacinas, né, que as gestantes tomam, às vezes por descuido, até em campanhas, como é o fato da rubéola, ainda não teve uma correlação direta de qualquer problema nos recém-nascidos com a rubéola, né, Marisa? Porque às vezes nas campanhas o que acontece é que a pessoa toma e às vezes nem sabia que estava grávida, né? Nem sabia que estava grávida, vai lá e toma a vacina, né? Mas é bom divulgar que não deve tomar essa. Mas a difteria, tétano e coqueluche acelular, ela deve tomar durante a gestação. Deve tomar na gravidez. O ideal, então, é aquela mulher que pretende engravidar, já tomar as vacinas antes, né? Algumas antes. Isso, a gente até verificar essa vacinação, essa imunização, né? Em alguns casos, a gente tem condições, por exames, verificar essa imunização, se ela está imune ou não, e indicar essas vacinas, né? Como se fosse um pré, né? Certo. Natal, né? Antes do pré-gravidez, né? É o ideal, né? Agora vamos falar da vacina da gripe, que apesar, né, da campanha, todo mundo sabe, mas ainda assim, a campanha finalizou na semana passada, ela teve que ser estendida porque ela ainda não tinha alcançado o público que se esperava, foi estendida e mesmo assim, acho que 80% do que era esperado, 80% das pessoas que foram vacinar do público-alvo, porque muita gente ainda tem medo dessa vacina. E, inclusive, chegou a pergunta aqui do Marcelo, lá do Padre Eustáquio, ele tem 48 anos, tem pressão alta e ele tomou a vacina da gripe, ele tem a H1N1 também. E ele acha que aconteceu com ele logo depois da terceira semana que ele tomou a gripe, que ele teve sintomas de febre e acha que ele adquiriu a gripe. E aí? Pode falar sobre isso, doutor Estevão? O primeiro ponto é que a síndrome gripal, né, ela pode ser causada por inúmeros vírus. Né? Então, febre, nariz escorrendo, um pouco de tosse. Tem vários outros vírus que não vírus da influenza, que é a vacina, né, disponível atualmente, que podem causar uma síndrome gripal. Né? Então, ele pode ter tomado uma vacina para um tipo de vírus, para uma cobertura, uma infecção, e teve um outro. Teve um outro quadro, né, coincidente com a época da vacinação. E a época do inverno é a época que isso é mais corriqueiro, né, é mais comum. A outra possibilidade, né, também não é comum, é infrequente, são reações à vacina, não é infecção em si. Mas a pessoa pode ter um quadro subfebril, ela pode ter mialgia, dores, como consequência imediata da vacinação. Como uma reação mesmo. Isso não é comum. Ah, tá. A gente até tem uma pergunta
de telespectador, porque a gente gosta de ir para as ruas para saber as dúvidas das pessoas com relação ao tema que a gente está conversando. E o Gustavo, que é um telespectador nosso, tem uma dúvida relacionada a essa vacina da gripe. Vamos ver. Eu gostaria de saber se a vacina da gripe ela realmente tem eficácia, já que o vírus ele é mutante, ele está sempre mudando. E aí, doutor Marcelo? Ele tem razão, né? Ele tem razão. Cada ano uma... por isso que a vacina é uma vacina que você toma ela todo ano, porque esse acompanhamento do tipo de vírus que está circulando, ele é feito anualmente. Então, cada ano você inclui um novo vírus, que é o vírus que está circulando nessa vacina, e geralmente até retirado o vírus mais antigo, né? Esse que já não tá em circulação mais. Então, a vacina ela vai imunizar contra esses tipos que circulam mais comumente. Então, é uma vacina que todo ano você vai ter que tomar, que ela muda, a composição de proteção dela muda, né? Varia. E a doutora Marilis queria complementar alguma coisa? Sim, com relação à vacina de gripe para crianças. Para criança. Então, qualquer criança, mesmo prematura, maior que 6 meses, ela deve tomar. Na primeira vez que toma, são 2 doses com intervalo de 30 dias. A única contraindicação que existe é se a criança tem alergia comprovada a ovo. Então, essa criança já deve ter ingerido o ovo para que a gente libere para tomar a vacina. Mas não tem outra indicação, ela deve tomar. E o vírus, gente, é inativado, é vírus morto. Então, não precisa ter medo do vírus, né? Vacina de gripe não dá gripe. Não dá gripe. A Vera, lá do Bar Califórnia, ela pergunta o seguinte: ela tem 67 anos, não toma remédio algum, a pressão normal, exames cardiológicos ok, mas ela nunca tomou a vacina da gripe e faz muito tempo que ela não pega gripe, que ela não se gripa. Ela ainda assim precisa tomar a vacina? Deveria tomar? É o que a gente estava comentando, a cada ano é um outro vírus, né? Então, se ela não está imunizada, ela está exposta a uma infecção por gripe, né? A infecção pela influenza, ela pode ser séria, ela pode, né, ter sequelas graves. Então, ela deve se imunizar nas campanhas para ficar protegida. Certo. Ela deve até ter uma imunidade boa, né, pelo que ela está relatando, mas vale a proteção. A pena começar. Vale a proteção. Acho que o tempo desse bloco já acabou, né? Daqui a pouco a gente volta com mais perguntas e mais perguntas também que chegaram de casa e outras vacinas também. A gente viu agora que na semana passada voltou, alguns casos apareceram em Goiânia de febre amarela. E aí, que cuidados devemos tomar? Nós vamos então para um rápido intervalo. Enquanto isso, aproveite para participar com a gente, ligando, mandando sua pergunta por telefone ou por e-mail. Lembrando que o número é 3209-0119 e o e-mail é saúde@tvhorizonte.com.br. Fique por aí, daqui a pouco a gente está de volta.